Irmãos, abramos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Irmãos, pela manhã nós falávamos um pouco sobre a Trindade e sobre as bênçãos que Deus derrama para a sua igreja. Muitas vezes, nos dias atuais, nós vemos as pessoas indo até a igreja atrás de vários tipos de bênção. As pessoas desejando algo de Deus, com apenas um coração focado em alguma coisa, em uma riqueza, em um emprego, em um casamento. São vários os pedidos. Nossa atual situação é essa, em que pessoas não querem se relacionar com Deus, mas querem que Deus seja um gênio da lâmpada e conceda os pedidos que essas pessoas pedem. Se aparecer uma outra seita oferecendo esses bens materiais, essas pessoas que se dizem cristãs rapidamente largariam o seu Deus e iriam para essas seitas, porque o coração delas está somente em um bem material. Desejam não o Deus provedor, mas desejam apenas as bênçãos. E nesse trecho que nós lemos hoje, vai refletir as verdadeiras bênçãos que nós recebemos de Deus. E o que é de mais importante e mais precioso para o cristão. O dinheiro, a fama, são coisas que passam. São coisas que acabam, que a traça corrói. Mas essas bênçãos que Paulo está relatando aqui é muito mais do que isso. É muito mais do que uma bênção material. A introdução da carta aqui, em capítulo 1, versículo 1 e 2, vai dizer
que Paulo estava saudando a igreja de Éfeso. E, para um contexto, Paulo está preso. Paulo está na prisão, escrevendo esta carta. E veja que ele não pede, em nenhum momento, a sua libertação. Ele não pede algo material, algo físico naquele momento. Mas ele ensina aos efésios o que de fato é uma bênção espiritual, onde a graça nos alcança. Então, inicialmente, entre os versículos 3 e 6, nós vamos falar sobre a bênção de Deus Pai para nós hoje. Nós vamos falar sobre o que Deus fez e o quanto Ele nos amou. Veja que o versículo 3 é um momento de adoração, é uma doxologia de Paulo, dizendo: bendito Deus Pai, bendito Deus e Pai de nosso Senhor. Nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Deus, então, nos escolhe antes de criar o mundo. Ali, na mente dele, ele já havia nos escolhido em amor. Então, a principal bênção aqui é a escolha de Deus por nós. Antes mesmo de nós pensarmos em algo, desejarmos algo, Deus já havia nos escolhido em amor. Deus Pai fez isso por nós, nos escolhendo. Ele nos escolhe para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. E há basicamente duas interpretações aqui, duas camadas de interpretação. A primeira, que nós somos santos e irrepreensíveis porque Ele nos escolheu, porque Ele decidiu que fosse. E a outra interpretação é que nós devemos cada vez mais caminharmos em sentido à santidade, em caminharmos a sermos santos, sermos irrepreensíveis perante o mundo. Nós somos santos e irrepreensíveis perante Ele, porque Ele já havia nos escolhido. E com isso, nós devemos refletir o que Deus já fez por nós. Em amor, Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. E a eleição, irmãos, não é algo que teve que acontecer ou a queda de Adão e Eva pegou Deus de surpresa. Deus planejou tudo isso antes da queda, antes da criação do tempo, na sua eternidade. Deus, então, nos escolheu em amor. O pecado de Adão não pega Deus de surpresa. Nada que nós fizemos ou façamos vai pegar Deus de surpresa. Porque Deus é quem governa todas as coisas. E logo após vai dizer que Ele nos vai adotar. A adoção, irmãos, é algo extremamente lindo que deve estar em cada um de nosso coração. Porque nós fomos adotados por Deus. Nós fomos adotados, nós somos filhos adotivos. Ter um filho, muitas das vezes, pode nos pegar de surpresa. Nós, às vezes, não planejamos, não temos condições naquele momento, e o filho vem conforme a vontade do Senhor. Mas adotar alguém é planejar e, em amor, decidir fazer aquela adoção. Então, Deus decide nos adotar antes da fundação do mundo. E isso deve, cada vez mais, mostrar o quanto Deus nos ama. Deus realiza isso tudo para louvor da glória de sua graça, que Ele vai nos conceder em Cristo. Aqui nós vemos que o amor de Deus excede o espaço e o tempo. Ele já nos amava, um amor gigantesco, um amor que deve fazer nós repensarmos o nosso dia a dia, o nosso
caminhar. Muitas pessoas correm atrás de amor, buscam amor desenfreadamente, desejam por ter um amor para viver. E aqui Deus derrama o seu amor antes da fundação do mundo. O que o mundo procura, Deus já nos concedeu. Um verdadeiro amor, um amor que se entrega, um amor que faz por nós, mesmo nós não merecendo. Dos versos 7 a 12, nós vamos ver a ação de Cristo. É por meio de Cristo que nós temos a redenção. Ou seja, primeiro, o Pai nos elegeu antes da fundação do mundo. E agora Cristo vem e nos redime. Essa palavra era usada em resgate de um homem feito prisioneiro de guerra. Ela aplica a libertação do homem sob pena de morte, merecida por algum crime. E essa palavra é usada a se referir à libertação do pecado. Nós estávamos sujeitos à morte eterna. Cristo, então, morre para nos redimir e nos dar salvação. O homem é redimido pelo sangue de Cristo. Cristo morreu para levar os nossos pecados. Não há mais qualquer acusação contra o povo de Deus. Não há qualquer acusação contra a igreja do Senhor, porque o perdão de Cristo é completo. Ele morreu para acabar com a culpa do nosso pecado. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Deus desvenda o mistério da sua vontade por meio de Cristo, as quais são de convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos. Haverá um momento em que Cristo acabará com essa disputa. Hoje, o mundo briga com a igreja. Chegará um momento que haverá paz. A plenitude dos tempos, que Paulo está nos orientando. Hoje ainda há discórdia no universo, mas esta cessará, e a unidade pela qual ansiamos virá com o domínio de Jesus Cristo. Com isso, os cristãos vivos e mortos, a igreja na terra e a igreja no céu, ou seja, os que estão em Cristo, que em Cristo receberam bênção, eleição, adoção, graça e redenção. Um dia haverá paz por causa do poder de Cristo, porque Cristo derramou o seu sangue por nós, nos redimindo. E nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, o que antes havíamos esperado em Cristo. Em Cristo temos uma linda herança e também somos herança dele. Nós somos a herança, nós somos valiosos. Deus pagou um preço altíssimo para nós nos tornarmos herança dele. Deus envia o seu próprio Filho, paga esse alto preço por nós. E somos o dom do amor de Deus para o Filho. Somos a herança de Deus, o corpo de Cristo, o seu edifício, a sua noiva, a menina dos olhos de Deus, a delícia de Deus. O povo de Deus são os santos de Deus, a herança de Deus e a possessão de Deus. Até aqui vimos a ação de Deus, Pai, nos elegendo antes da fundação do mundo. Agora nós vemos Cristo nos redimindo e não vimos nada do que nós fizemos para sermos salvos. Nós não vimos nada que o homem pôde fazer para ser salvo. Isso pode ter duas situações na nossa vida. Uma, você acreditar que pode sair daqui hoje
pecando e pecando e pecando, porque você já foi eleito antes da fundação do mundo. E a outra que você pode entender o quanto Cristo, o quanto Deus já lhe amou e retribuir isso, amando e obedecendo os seus mandamentos. Esse amor nos constrange, porque Ele nos amou primeiro. Se passa pelo seu entendimento de sair daqui e e viver uma vida de pecado, sinto lhe dizer, você ainda não foi redimido por Cristo ou não foi eleito por Deus. Porque nós, quando conhecemos o que Deus fez por nós desejamos cada dia mais andarmos perto do Senhor. Pela manhã estava dizendo que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós nos conhecemos, entendemos a maldade que está em nosso coração e nós nos humilhamos perante Ele e nos aproximamos mais dEle e entendemos o quanto nós somos errados, o quanto nós sofremos e carecemos da glória dEle. Reconhecer o nosso coração é nos aproximar cada vez mais de Deus. E para nós encerrarmos, entre o versículo 13 e o versículo 14, nós veremos a ação do Espírito Santo, o qual nos selou. Como um pecador torna-se santo, ele ouve o evangelho da salvação, como Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou. Ele crê com a fé que traz a salvação. E depois é selado com o Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo imediatamente após confiar em Cristo. Então, veja que há uma continuidade. Deus Pai realiza a obra, nos elegendo nele em amor. Deus Filho nos redime de todo o nosso pecado. E agora, imediatamente, o Espírito Santo vai nos selar, vai nos marcar. O selo fala de uma transação comercial consumada. E muitas vezes, quando nós vamos vender um carro, vender uma casa, nós temos que ir lá no cartório, assinar, reconhecer firma, um monte de burocracia. E ali tem um selo de autenticidade. E é isso o que Cristo fez. Cristo consumou a sua obra de redenção na cruz. Ele comprou-nos com seu sangue. Somos propriedade exclusiva dele. Portanto, fomos selados como garantia dessa transação final. O selo fala de um direito de posse. O selo representava o símbolo pessoal do proprietário ou do remetente. Deus pôs seu selo sobre nós, porque nos comprou para sermos sua propriedade. O selo é uma marca de possessão e de autenticidade. Muitas pessoas já devem ter visto que os animais do campo, o gado, normalmente ele é selado para marcar quem é seu dono. Nós somos selados pelo Espírito Santo, mostrando qual é o nosso dono. A marca do gado é externa, a nossa marca é interna. Deus nos sela no nosso coração. Nós somos marcados pelo Espírito Santo de quem é o nosso dono, quem é o nosso Senhor. E o selo também fala sobre segurança e proteção. O selo romano sobre a tumba de Jesus era a garantia de que ele não seria violado. Assim somos nós, pertencentes a Deus. O Espírito foi nos dado para estar sempre conosco. Ele jamais nos deixará. E o selo fala sobre autenticidade. O selo, bem como a assinatura do dono, atesta a genuinidade do documento. O apóstolo Paulo diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, nós vimos as ações da Trindade sobre a nossa salvação. E que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para louvor da sua glória. O apóstolo Paulo também falou do Espírito Santo como garantia. O Espírito Santo
foi nos dado como garantia. Então você foi escolhido antes da fundação do mundo. Você foi redimido por Cristo na cruz do Calvário. E agora você foi selado pelo Espírito Santo. Essas são as verdadeiras bênçãos que nós precisamos. Nós precisamos dessas bênçãos que foi conquistada, foi eleita por Deus, foi redimida por Cristo, e agora o Espírito Santo, no momento da sua conversão, no momento que você, através da palavra da verdade, reconhece o que Cristo fez, o que Deus fez, você é selado como propriedade divina. Nós devemos, cada vez mais, nos humilhar diante de Deus, que não tenha mais separação entre a igreja e o mundo. O cristão deve ser cristão, fora da igreja. O seu entorno deve ser moldado através do evangelho, porque as principais bênçãos que nós precisamos, Deus já nos deu. Se alguém ainda não reconheceu quem é Cristo, que reconheça para ter a remissão dos pecados por Cristo e ser selado com o Espírito Santo. Todas essas riquezas vêm pela graça de Deus e para a glória de Deus. Toda a obra do Pai, versículo 6, do Filho, versículo 12, e do Espírito Santo, versículo 13 e 14, tem uma fonte, a graça, um propósito, a glória de Deus. O nosso fim principal é glorificar a Deus. E o fim principal de Deus é glorificar a si mesmo. Então, se você entrou aqui nesta noite, atrás de uma bênção material, nós temos a oferecer uma bênção superior a isso. Oferecer a graça de Deus. Que o sangue de Cristo possa transformar a sua vida. Reconheça que Cristo morreu por você. Reconheça que Ele é Senhor. Através da mensagem do Evangelho, você possa ser selado pelo Espírito Santo. Que Deus nos abençoe.